Jatos F-35 israelenses sobrevoaram o espaço aéreo da Arábia Saudita e da Síria para chegar ao Catar e mataram 6 pessoas. Agora, Donald Trump teve uma resposta bastante curiosa a isso. Muitos estavam perguntando qual era o envolvimento dele em tudo isso. Esta foi uma declaração que ele publicou no Truth Social. A administração Trump foi notificada pelos militares do Zedrum de que Israel estava atacando o Hamas, que infelizmente estava localizado em uma região de Doha, a capital do Catar. Foi uma decisão tomada pelo primeiro-ministro Netanyahu. Não foi tomada por mim. Bombardear unilateralmente dentro do Catar, uma nação soberana e aliada próxima dos Estados Unidos, que está trabalhando arduamente e assumindo riscos corajosamente conosco para intermediar a paz, não avança os objetivos de Israel ou dos Estados Unidos. Ele foi notificado sobre os ataques. Ele notificou Steve Witkoff imediatamente que eles estavam ocorrendo. E, infelizmente, já era tarde demais para impedir o ataque. Fale sobre o significado desse ataque ao Catar. O que isso reflete sobre a situação atual, não apenas em relação, é claro, aos supostos planos de Israel de ocupar totalmente Gaza, mas realmente sobre toda a região como um todo, e como isso reflete sobre os Estados Unidos. Trump é um mentiroso. Ponto final. Existem 2 maneiras de Israel lançar esse ataque sem que os Estados Unidos saibam. A primeira é de jeito nenhum, e a segunda é de jeito nenhum, nem em sonho. Esse padrão já existe há muito tempo, e não podemos realmente colocar toda a culpa diretamente no Trump. Isso tem sido uma colaboração entre a inteligência israelense e a inteligência dos Estados Unidos. Isso remonta ao governo Biden e talvez até ao primeiro mandato de Trump, quando os Estados Unidos usam o truque de dizer: "Ei, vamos ter conversas com você, então esteja neste local, nesta data e neste horário." Assim, quando os alvos estrangeiros aparecem, eles podem ser mortos. Vimos uma versão disso com o general Soleimani durante o primeiro mandato de Donald Trump. Vimos outra versão disso com o assassinato do Sheikh Nasrallah, líder do Hezbollah, pelos israelenses. Novamente, a liderança do Hezbollah estava se reunindo para considerar uma proposta de paz dos Estados Unidos. Vimos uma versão disso novamente em relação à reunião com o Irã, onde eles estavam se preparando para um encontro com autoridades americanas. E então, 2 dias antes dessa reunião, foram atingidos pelos israelenses. Vimos uma versão disso na Rússia, com os ataques que ocorreram em 1º de junho. Vimos isso com a NIE. Você sabe, os iranianos, os palestinos e agora os estados do Golfo. Eles precisam abandonar seus celulares ocidentais, se livrar da Apple, se livrar da Samsung. Eles precisam ir com a Huawei. Acho que a Huawei pode ser a única solução segura, porque o que acontece é que os Estados Unidos basicamente determinam a hora e o local da reunião. E foi isso que aconteceu aqui. Esses oficiais do Hamas estavam reunidos para considerar uma proposta de Donald Trump para acabar com a guerra. Eles estavam com seus celulares. Agora a história que estão contando é: deixamos nossos celulares no escritório e fomos para outra sala rezar. Provavelmente vocês andaram uns 200 metros rua abaixo e entraram em um bunker para rezar. Porque, sabe, acho que essa é a história de cobertura que estão divulgando. Suspeito que o que realmente aconteceu foi que eles foram avisados por uma agência de inteligência estrangeira favorável aos palestinos e aos árabes, dizendo: olha, os israelenses vão entrar e vão atacar vocês. E os Estados Unidos são cúmplices nisso. Não há como aquelas aeronaves israelenses terem passado pelo Catar e depois atingido o alvo. Quero dizer, logo ao lado fica a base aérea de Al-Udeid. Não sei quanto ao coronel Wilkerson, mas eu já estive lá. É uma base enorme. É o quartel-general avançado do Comando Central dos Estados Unidos. É o centro onde todas as operações aéreas, drones, aviões em toda a região, indo até Turquia por outras áreas. Eles estão coordenando tudo a partir daquele centro ali. Então não há a menor chance de que Donald Trump não soubesse disso.
Ele absolutamente sabia, porque lhe prometeram: olha, senhor presidente, nós vamos entrar lá. Vamos usar as mesmas táticas que já usamos com sucesso antes. Vamos matar todos os líderes do Hamas, e então eles serão obrigados a negociar e o senhor será o herói. E o Trump responde: ok, tudo bem, vou concordar com isso. Mas aí, quando tudo dá errado e não sai como prometeram, de repente o Trump fica parecendo o Michael Jackson fazendo o moonwalk de costas. Ah, eu não sabia. Só fiquei sabendo disso quando já tinha acontecido. É mentira. Aqui está o primeiro-ministro do Catar. Ele faz uma declaração contundente. Mas estou curioso sobre sua avaliação de que tipo de retaliação pode realmente estar vindo para Israel após esse ataque. O Estado do Catar está comprometido a agir de forma decisiva contra qualquer coisa que ameace seus territórios e reserva-se o direito de retaliar, tomando todas as medidas necessárias para isso. Sob as diretrizes de Sua Alteza, o Emir, a segurança dos cidadãos e residentes é nossa principal prioridade. Com base nisso, a partir de amanhã, se Deus quiser, revisaremos todas as políticas e diretrizes para impedir que tais ações ocorram no futuro, de modo que isso não possa acontecer novamente. Bem, meus primeiros comentários precisam ser o que sempre digo sobre essa situação em seu sentido mais amplo, geopolítico e geoestratégico. Não é Israel que está nos conduzindo pelo nariz. Somos nós que usamos Israel para fazer o que queremos. Ponto final. Então não vou abordar isso de outra forma. Isso significa que acho que o Larry está certo, mas deixe-me acrescentar uma observação. Temos essa filosofia nas Forças Armadas, que praticamente tomou conta agora, e vi isso nos impactar seriamente em abril de 2001, mais precisamente em 10 de abril, quando o comandante-em-chefe, agora chamamos de comandantes de combate, no Oceano Pacífico, ultrapassou sua autoridade e enviou um EP-3, um avião de reconhecimento dos Estados Unidos, lento, muito próximo da ilha de Hainan, uma área altamente militarizada da China. E então apareceu um F-8, com um dos melhores pilotos deles, que chegou um pouco perto demais do EP-3, cortou a própria cauda, caiu no Mar do Sul da China e o piloto morreu. Mas ele danificou tanto o EP-3 que a aeronave teve que fazer um pouso forçado na ilha de Hainan, carregando muitos equipamentos altamente sigilosos. E os 24 marinheiros a bordo, pelo que me lembro, não conseguiram usar suas granadas de termite e outros dispositivos rápido o suficiente. Então o avião e parte dos equipamentos sigilosos caíram nas mãos dos chineses. Agora, Colin Powell agiu imediatamente e lidou muito bem com a situação, e não houve uma crise decorrente disso. Na verdade, tudo começou com uma ligação de celular dele para a liderança do Partido Chinês, que na época estava viajando pela América do Sul. Ele conseguiu falar com Cheng Chi-chen, se não me engano, ele já faleceu. Mas era a pessoa na governo chinesa que entendia sobre a América do Norte e sobre os Estados Unidos. E eles resolveram isso pelo celular. Tudo isso para dizer que aquele comandante havia recebido o que chamamos de conceito de operações. E não há hoje nenhum comandante na estrutura de comando unificado, como o comandante do Comando Central, que tenha tanta liberdade para agir dentro do conceito geral de operações. Larry descreveu muito bem o conceito geral de operações e deu alguns exemplos de algumas das perfídias englobadas por esse conceito de operações. Seja Soleimani, ou de forma ainda mais grave, as pessoas que assassinamos em Teherã e em Barents, ou se foi esse incidente. E quanto à questão de Trump saber ou não, eu diria em sua defesa que isso pode ter feito parte desse conceito geral de operações. Netanyahu e o comandante do Comando Unificado são assim, unha e carne, como disse Mao Zedong. E eles podem ter feito isso sem o conhecimento explícito do Trump, mas eu garanto que ele deu sua bênção ao conceito geral da operação. Então eles podem agir dentro desse escopo, tanto o Bibi quanto o comandante do Comando Central. Para acrescentar a isso, não sei se isso é verificável, mas ouvi de algumas pessoas na região que havia aeronaves dos Estados Unidos no ar naquele momento.
Agora, teria sido sem sentido colocar uma patrulha aérea de combate. Você sabe, F-16, F-15s, F-35s, seja o que for. Isso teria sido muito indicativo. Então eles colocaram alguns AWACS lá em cima, mas o papel deles era garantir que não houvesse interferência a esse ataque, o que diz, como o Larry acabou de dizer, que sabíamos de tudo. O timing, provavelmente o tipo de armamento, provavelmente os alvos e tudo mais. Então Trump está realmente sendo dissimulado ou está mal informado sobre detalhes específicos que podem voltar para assombrá-lo. Eu não sei a resposta para essa pergunta, porque vou te dizer outra coisa. Essa é a minha área. Estudei todas as administrações e o processo de tomada de decisão em segurança nacional desde Eisenhower. Não existe um sistema nesta administração. Não existe sistema algum. Não há um assessor de segurança nacional responsável por gerenciar o sistema, seja mal ou bem. Nenhum. Então, como diabos eles estão tomando decisões como essa? Em especial, decisões das quais o presidente conhece os detalhes específicos ou até mesmo as aprova? Eu não sei. Acho que esse conceito geral já está circulando. E vamos voltar a outro ponto também. Esse é o jeito do Bibi de interromper negociações. É assim que ele faz. E se alguém sentar para conversar com o inimigo, o Hamas, ele vai tentar impedir de qualquer maneira possível. E ele está ficando mais desesperado nesse sentido, porque está cada vez mais desesperado por não ter destruído o Hamas e por saber que não vai conseguir. Então, ele vai ter que expandir essa guerra. Vai ter que expandi-la para o Líbano, para a Síria, ou mais provavelmente para o Irã. Ele precisa fazer isso por motivos políticos e para sua própria sobrevivência. Ele precisa fazer isso. Então ele não quer nenhum acordo de paz. E ele não está nem aí para os reféns. Todos nós sabemos disso. Então concordo em grande parte com o que o Larry disse. O que vazou quando esse ataque ocorreu foi que os assessores de Trump ficaram furiosos com o ataque e que, ao descobrirem, parecia que não haviam sido consultados, que o governo Trump não havia sido notificado. E então descobrimos que eles realmente receberam uma notificação, supostamente, mas que a notificação chegou tarde demais. O que você acha disso, Larry? Dessa plausível negação? Porque o Coronel Wilkerson levantou um ponto em que podemos estar diante do caos de um sistema que está funcionando completamente por conta própria, apesar de si mesmo, ou estamos diante de uma negação plausível, que é uma espécie de estratégia para avançar no que o Coronel Wilkerson diz ser o uso de Israel para os propósitos dos Estados-Unidos, enquanto fingem que não tem nada a ver com os Estados-Unidos. Sim, é totalmente, para citar Ray McGovern, excremento bovino masculino. Veja como o Coronel Wilkerson mencionou o processo de planejamento. Passei 23 anos elaborando exercícios sob o que era chamado de Plano 0300 e 0400. Eram exercícios de contra-terrorismo. No entanto, o processo de planejamento, isso é planejamento de gestão de crises. Você tem dois tipos de planejamento nas Forças Armadas. Existe um livro chamado Jopes, que na verdade foi escrito por um cara para quem eu trabalhei. E sabe, ele conhecia aquilo como um rabino conhece o Talmud. Mas quando você entra no planejamento de crise, é algo de curto prazo. Mas você passa pelas mesmas etapas. Seja a longo ou curto prazo, você passa pelas mesmas etapas. Você recebe um alerta ou uma ordem de advertência. Depois recebe do comandante combatente um conceito de operações sobre como eles vão responder a essa ordem de advertência. Em seguida, recebe do quartel-general uma ordem de execução ou de deslocamento, que pode vir junto com a ordem de advertência. O ponto é que temos pessoal de ligação militar dos Estados Unidos no quartel-general militar israelense. Eles não ficam de fora. Eles estão lá. Eles estão lá por um motivo importante, para evitar conflitos e garantir que Israel não ultrapasse limites.
E os israelenses querem ter certeza de que, ao realizarem uma operação, não vamos interferir de forma alguma que os impeça de fazer o que pretendem. Então, dentro desse contexto, eles tiveram aviso prévio sobre quando essa reunião aconteceria, porque sabiam o local, sabiam o horário. Mas isso significa, do ponto de vista do planejamento militar, que o Comando Central Avançado, lá na base aérea de Al-Udeid, provavelmente esteve envolvido no planejamento e na coordenação com os israelenses. Eles sabiam quantos aviões estavam vindo. Eles sabiam onde ficavam o local e o destino, e sabiam o que precisavam limpar para garantir que não houvesse nenhum outro tráfego dos estados de Yams ou de aliados na área. Então esses assessores do Trump, tentando fingir, eles estão agindo como se fosse chefe de polícia no filme Casablanca. Jogos de azar no cassino? Estou chocado. Me dê meu dinheiro. Sabe, é isso que está acontecendo aqui. Isso é o Claude Rains turbinado. Inchá, isso que o embaixador Jan Starosmits disse. Desta vez, não os pegamos. Vamos pegá-los na próxima. Israel, sob o comando do primeiro-ministro Netanyahu, está mudando a cara do Oriente Médio. Nós enfraquecemos o Hezbollah, enfraquecemos o Hamas, os Houthis e o Irã, a cabeça da serpente que lidera esses grupos em um esforço para destruir Israel. Quando derrotarmos esses representantes do Irã, quando derrotarmos o extremismo islâmico, isso beneficiará de fato nossos vizinhos na região que são moderados e querem viver em paz conosco. Então, neste momento, podemos estar sujeitos a algumas críticas. Eles vão superar isso. Israel irá mudando melhor para melhor. A região está mudando para melhor. À medida que removemos esses inimigos da paz, esses inimigos da visão ocidental. Israel está basicamente, por meio de seu embaixador, dizendo que vai continuar fazendo isso. Não importa muito o que qualquer outra pessoa diga. Seu Wilkerson, com você. Alguém duvida que eles vão continuar fazendo isso? E aliás, deixe-me corrigir uma coisa que ele disse. A principal coisa que eles estão fazendo não é nenhuma das coisas que ele tão cuidadosamente e precisamente descreveu. A principal coisa que eles estão fazendo é matar provavelmente, neste momento, pelo menos 200 mil, alguns acham que chega a 300 mil, civis, dos quais 50% são mulheres e crianças, e provavelmente de 10 a 15% têm mais de 70 anos. Essa é a principal coisa que eles estão fazendo, massacrar um povo inteiro. Acho que chamam isso de genocídio. Acho que quase todos os estudiosos de genocídio no mundo já comentaram sobre isso agora de forma afirmativa. Sim, é um genocídio. Sim, é isso que eles estão fazendo. Então, senhor embaixador, o senhor deixou de fora a principal coisa que Bibi Netanyahu está fazendo. E o senhor sabe que deixou de fora, porque acima de tudo, não é a exterminação do Hamas, não é a exterminação do Hezbollah, não é a exterminação de ninguém na Síria que esteja no seu caminho. Sim, esses são objetivos incidentais, mas o objetivo estratégico é se livrar dessas pessoas que, sob alguns cenários que vêm sendo discutidos há mais de 40 anos, talvez um dia formem um Estado e se oponham a você de uma maneira visceral. Esse é o seu objetivo, destruir um povo inteiro. E sim, senhor embaixador, se o senhor tivesse mencionado isso, eu teria balançado a cabeça afirmativamente e dito sim, você está fazendo grandes progressos nisso. Mas deixe-me terminar. Você está fazendo isso para os Estados Unidos, que estão orquestrando você para fazer isso. E a última orquestração, a orquestração final, é destruir a nação persa. Ponto final. Esse será o seu Waterloo, cara embaixador. O coronel Wilkerson costuma mencionar também, quero dizer, esse cenário que você citou com o Irã, esse é um dos pontos de gatilho para um cenário de terceira guerra mundial, no qual estamos rapidamente e já estamos atolados. Então, qual é a sua avaliação desses comentários? Eles passam tempo demais assistindo à propaganda israelense sobre as capacidades militares de Israel. Já se passaram 24 meses desde 7 de outubro. Em mais 3 semanas chegaremos lá.
Israel entrou e iniciou sua campanha contra o Hamas. Agora, acho que com o benefício da retrospectiva, percebemos que os israelenses permitiram que isso acontecesse, de maneira muito semelhante ao que Franklin Delano Roosevelt fez ao permitir o ataque a Pearl Harbor, porque ele sabia que precisávamos de um incidente como esse para justificar a campanha de extermínio e genocídio de Israel. Eles querem limpar a terra desse povo impuro, esse Amaleque, para que possam criar Judá e Samaria e realizar a fantasia maligna que está na Bíblia deles. O que vimos, apesar de terem todas as vantagens militares possíveis. Em primeiro lugar, eles tinham o inimigo, os palestinos, confinados a uma área geográfica específica, encarados statulados and have points to assess and thrage na fruits, desde o primeiro dia. From day one. That's number one. Number two. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Israel possui todos os tipos de capacidades de inteligência, tanto humana quanto eletrônica, sinais, satélite, para conseguir interceptar todas as comunicações desde o início. Eles têm tanques, eles têm artilharia, eles têm veículos blindados de transporte de pessoal, eles têm mísseis de longo alcance, eles têm aeronaves de asa fixa que podem lançar bombas de 500 ou 1.000 quilos. Ou seja, tudo que Israel tem. O Hamas não tem. O Hamas tem armas curtas, fuzis, talvez alguns poucos metralhadoras pesadas aqui e ali. Eles têm alguns rifles de precisão, calibre .50, que são armas formidáveis. Eles têm alguns morteiros e alguns RPGs. E estão em menor número em relação aos israelenses, numa proporção de pelo menos 3 ou 4 para 1. Apesar de todas essas vantagens, o maior exército do Oriente Médio não conseguiu derrotar ou eliminar o Hamas. To defeat or eliminate Hamas. And the other thing is sort of, I'm wondering. E outra coisa é, sabe, eu fico me perguntando como isso está acontecendo. O Hamas continua sendo reabastecido de alguma forma, porque não acho que eles tinham estoques para 2 ou 3 anos enterrados no subsolo. Talvez tivessem. Mas quando você está disparando munição, detonando granadas de mão, plantando minas antitanque, depois que elas explodem, você precisa de novas. De onde elas vêm? Então Israel, agora no meio do fracasso em derrotar o Hamas, e esse embaixador delirante. Ah, sim, nós degradamos o Hezbollah. O Hezbollah ainda está lá. O Hezbollah só está escolhendo nesse momento não lutar, e eles estão no processo de se rearmar e reequipar. Eles ainda são uma organização bastante capaz. Israel agora se estendeu além do Líbano, indo também para a Síria e para a Cisjordânia. Eles não têm um suprimento ilimitado de mão de obra. Então, como Israel vai sustentar esse nível de operações e esse ritmo operacional? Eu não entendo. Eles vão ceder em algum momento porque não têm capacidade para manter essas operações. Falta profundidade estratégica. E Dani, só para reforçar o que o Larry está dizendo, estou ouvindo agora que eles estão realmente indo até as profundezas para encontrar comandantes para substituir os que morreram ou os que saíram porque não gostam do que ele está fazendo. Realmente na linha de frente. Temos uma situação em que Israel está neste momento realizando bombardeios no Iêmen e o faz em resposta à campanha contínua do Ansar Allah, que agora está disparando munições cluster contra Israel e mantendo o bloqueio do Mar Vermelho. Mas a estratégia de decapitação de Israel, se é que podemos chamá-la assim, não está funcionando tão bem. Eles também têm essa ocupação em larga escala, que também não está indo muito bem. Sei que você fala muito sobre o que era o exército israelense, mas agora eles estão fechando o ciclo ao planejarem tomar Gaza militarmente, indo além dos bombardeios e massacres. Acho que eles se ensinaram e lutaram tanto que caíram numa armadilha, e acho que essa armadilha está se fechando agora. Só para retomar algo que o Larry disse sobre a munição do Hamas. Pelo que estou ouvindo, muita da munição deles, por assim dizer, é a mesma que era usada por alguns dos sunitas e, na verdade, pelo pessoal da Al-Qaeda no Iraque, que, quando começamos a bombear petróleo para Israel, sim, começamos a bombear petróleo para Israel, para atacar os oleodutos iraquianos que trão expor petróleo.
Iraqi pipelines that were pumping that oil. This is not a well-known. Isso não é um segredo muito conhecido. Esse realmente foi um dos instrumentos, se não o instrumento, que iniciou a insurgência. Eles descobriram que estávamos bombeando petróleo iraquiano para Israel sob os auspícios do vice-secretário de defesa, Paul Wolfowitz, que de fato ordenou ao comandante Tommy Franks que desviasse um avião e lançasse algumas bombas em um local particularmente crítico para que esse oleoduto que usávamos pudesse ser utilizado. Tudo isso para dizer que eu acho que o que eles estão fazendo agora, principalmente, e é tão devastador quanto foi no Iraque e no Afeganistão para nossas tropas, é desenvolver IEDs, dispositivos explosivos improvisados. E eles vão desde artefatos lançados à mão até dispositivos que são presos na lateral de um Merkava ou qualquer outro tipo de tanque ou veículo blindado de transporte de pessoal. E eles são devastadores. Causam muitas baixas. Então eles estão improvisando até certo ponto, como o nome sugere, mas são armas letais que estão usando. E são o tipo de arma que, no fim das contas, uma força guerrilheira descobre que pode ser facilmente fabricada porque os instrumentos para fazê-las estão espalhados pelo campo de batalha. Provavelmente, você poderia entrar em qualquer uma das ruínas em Gaza, do jeito que os israelenses as obliteraram, e encontrar os materiais necessários para fabricar esses IEDs. Então, parte disso é fabricada no local, por assim dizer. E são devastadores. São armas devastadoras. Mas indo ao seu ponto principal e ao ponto do Larry, e só para voltar ao que acho que é a questão central aqui, Israel está em desvantagem agora. Israel is outmatched now. Eles estão em desvantagem em todas as múltiplas frentes que estão enfrentando. Na minha opinião, eles estão até em desvantagem em relação ao Al-Ansar, os Houthis. Estão em desvantagem diante do que pode surgir do Líbano, especialmente se o governo continuar a se irritar e começar a, não tanto considerar o Hezbollah um problema, mas sim enxergar o Hezbollah como sua proteção. Porque esse governo precisa saber, independentemente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos podem estar por trás disso, que Israel quer o Líbano por completo. Também quer grandes porções da Síria, e possivelmente quer ainda mais, de acordo com o que sua abordagem sionista mais ampla determina. Isso inclui até mesmo partes do leste da África, mas tenho certeza de que inclui alguns desses líderes que estão com problemas agora com seu próprio povo, como Sisi no Egito. E isso é mais uma vez ultrapassar os limites. Mas volto ao meu ponto anterior. Eles vão ultrapassar limites de forma crucial e crítica ao reacender a guerra com o Irã. E é aí que os Estados Unidos terão que tomar uma decisão muito importante. Porque, nesse momento, Israel ainda estará operando de acordo com a estratégia do Clean Break, com a estratégia que a substituiu e, acredito, com a estratégia que irá substituí-la. O Irã é o último estado que precisa cair. Por sinal, há outros estados que também deveriam cair, mas ainda não caíram. Um conceito interessante esse. Mas o Irã é o estado crucial que precisa cair. Estamos esperando. Estamos esperando pela guerra. Acho que Trita Parsi está certo quando diz que ela está chegando. E estamos esperando. Eu estou esperando para ver se os Estados Unidos vão dizer que isso é um passo longe demais. Nós não autorizamos vocês a fazerem isso. Ou se vão intervir. E se eles intervirem com mais do que poder aéreo não vai resolver. E contra quem eles vão intervir? Agora, tenho certeza de que o Larry pode testemunhar isso melhor do que eu, mas me disseram que há russos muito competentes no Irã que eles estão ajudando com os mais recentes sistemas de defesa aérea russos e chineses. Há chineses lá também. Então, desta vez, eles vão encontrar resistência pesada em todas as direções. Na minha opinião, estamos diante de uma verdadeira catástrofe.